Cheguei, cheguei. Gente bonita que gosta de histórias de crimes reais e investigação criminal. Bem-vindos! Eu sou Bruna Maishi e te convido a deixar o like para mim, que é uma forma de carinho, de afeto, de abraço, se gostar do meu trabalho. E também a se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma das novas histórias. E também a ativar aqui o sininho das notificações, que aí vocês vão ser sempre avisados quando tiver vídeo novo. Eu vou ficar muito feliz de te ter aqui comigo. Aos novos inscritos que estão chegando agora, muito obrigado e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conhecer a história de uma mulher linda, lindíssima. Só que parece que o coração dela não era tão bonito assim. Então, pega a pipoca e vem comigo! Cynthia M. Hart George nasceu no dia 8 de julho de 1954, na cidade de Akron, Ohio, Estados Unidos. O pai dela era minerador de carvão e ela tinha uma vida bem simples. Mas a Cynthia, desde pequena, era muito bela, belíssima. E ela tinha um sonho de ter uma vida melhor, queria coisas grandes. Em 1978, a Cynthia conheceu Ed George. Ele era um americano descendente de libanês, grande empresário respeitado, anfitrião. Ele era muito rico e dono do restaurante e da casa de eventos mais chique da cidade de Akron, chamada Tanger. Então, em 1984, a Cynthia e o Ed se casam. E o casamento foi faraônico. Mais de 600 convidados, ela chegou numa carruagem. Então, ela realizou os sonhos dela. A vida de rainha. Ela tinha uma mansão de mais de 2.400 metros quadrados. Eles viviam o estilo de vida dos ricos e famosos. E com ele ela teve 7 filhos. Alicia Rose, Antoniette, Audriana, Anthony, Ana Maria, Olivia e Angélica. Eles eram um casal muito respeitado e invejado. Ela loira, lindíssima, com uma vida de rainha. Ele, um rico empresário bem-sucedido. Os filhos do Ed e da Cynthia tinham um babá, e essa babá era como se fosse uma mãe para eles, porque é ela que lidava diariamente com as crianças. Mas como nem tudo é perfeito, a vida de conto de fadas da Cynthia não a satisfazia mais, porque o marido trabalhava demais e começou a não dar mais atenção para ela. E ela começou a ficar carente. Nessa época, a Cynthia já estava por volta dos 40 anos. E como ela estava bem triste, deprimida, que o marido trabalhava demais, os amigos sugeriram que ela participasse de um concurso de Miss Ohio. Mas ela estava lá na faixa dos 40 anos e ia concorrer com meninas de 20 anos. Ela ficou um pouco insegura, mas achou a ideia boa. Acabou indo treinar, malhar, cuidar do corpo, da estética, para participar do concurso. E ela levou isso muito a sério. Só que ela não ganhou, tirou o 3º lugar. Mesmo assim, ela acabou ficando mais conhecida na cidade, recebeu muito paparicos, mas como ela não ganhou, logo ela ficou deprimida de novo e entediada. Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não vi nada de extraordinário nela, assim. Achei ela até bem bonita, principalmente na maturidade. Parece que ela tá mais bonita hoje do que quando era jovem. Embora eu não tenha encontrado muitas fotos dela na juventude. Mas lá nos Estados Unidos ela era conhecida como a Rainha da Beleza por ter participado desse concurso de Miss Ohio. No dia 16 de junho de 2001, um homem foi baleado enquanto estava com o carro estacionado no estacionamento de um posto de combustível. Uma testemunha contou que um homem se aproximou numa moto, atirou e fugiu rapidamente. A vítima era Jeff Zeck, de 44 anos, e ele era um amigo bem próximo da família do Ed e da Cynthia. A polícia recolheu os cartuchos das balas que atingiram o Jeff, mas não conseguiram identificar a arma. O Jeff tinha sido soldado paraquedista em Israel. Ele era grisalho, charmoso, muito destemido, atraente. E a ex-mulher dele, Bonnie, contou para a polícia que ele fazia muitos negócios escusos e que também ela ficou sabendo que ele tinha um caso com a Cynthia George.
que uma vez ele estava no telefone com a Cynthia e ela pegou. Então eles se separaram. A Bonnie também falou que ele não era nenhum anjo. Além dos negócios escusos, ele era muito arrogante e bruto. A Bonnie contou que em 1991 ela estava no restaurante do Ed com o marido Jeff. Estavam na mesa sentados com a Cynthia. E chegou o marido da Cynthia que estava no bar, que era o dono do restaurante, o Ed. Então, o Jeff elogiou a Cynthia pro marido, dizendo: nossa, que mulher linda, loira, maravilhosa. Tu deve ser um cara de muita sorte por ter essa esposa. E aí o Ed brincando falou: se tu pagar bem, pode levar ela para ti. O Jeff acabou dando atenção para Cynthia, tudo que o Ed não dava. Então eles começaram um caso que durou por 10 anos. O caso deles só acabou um mês antes do Jeff ser assassinado. A polícia foi interrogar a Cynthia e ela negou tudo, negou que tinha um caso com ele. Aí a polícia falou com o marido dela, o Ed, e ele apoiou a Cynthia, ficou do lado dela, não quiseram colaborar e disseram que se a polícia quisesse falar com eles, que falassem com o advogado. O marido da Cynthia também pediu que as pessoas próximas não ajudassem a polícia na investigação. Então ninguém falava nada. E a polícia investigando o marido Ed, que teria motivos porque a esposa estava tendo um caso com o Jeff, viu que ele era um homem bem-sucedido, respeitado e não tinha nenhuma prova. Mas a polícia descobriu que a Cynthia tinha se apaixonado pelo Jeff e durante esses 10 anos, no início era tudo ótimo, ele era super carinhoso e dava toda a atenção que ela precisava. Mas conforme foi passando o tempo, o Jeff foi ficando muito possessivo, ao ponto de proibir ela de muitas coisas e escrever o que ela podia fazer ou não. E a babá perguntava para ela por que ela aguentava tudo isso e não acabava o caso. E ela dizia que era medo, porque uma das filhas dela era do amante. E ele sempre ameaçava ela que ia tirar a filha dela e levar para fora do país e ela nunca mais a veria. Então a polícia faz o exame de DNA na filha da Cynthia para confirmar se era mesmo do Jeff, contra a vontade da família. Eles relutaram porque eles não queriam isso. Quando saiu o resultado do exame, ficou provado que o Ed tinha motivos, porque ele estava criando a filha de outro homem. Mas eles tinham um álibi. Tanto a Cynthia como o Ed estavam num casamento quando o Jeff foi assassinado. E muitas testemunhas viram eles lá. Então o álibi era bem sólido e eles foram descartados como suspeitos. Bom, a polícia não tinha provas contra ninguém, ficou num beco sem saída e nisso passaram-se meses. A mãe do Jeff conta que ele tinha problemas com rejeição, porque na infância ele era muito apegado ao pai e quando o casal se separou, o pai meio se afastou dele e ele se sentiu muito rejeitado. Então quando a Cynthia quis acabar a relação, ele não soube lidar com isso. Enquanto isso, o Ed e a Cynthia continuaram com o estilo de vida deles, da elite. O restaurante bombando, até que uma mulher procura a polícia dizendo que achava que o ex-marido dela tinha matado o Jeff. Ela conta que o ex-marido falou para ela que tinha tido uma briga com um homem israelense grisalho e quando ela viu a foto na TV contando sobre o crime, ela teve quase certeza que tinha sido ele. Aí ela ligou e perguntou para ele se ele tinha feito alguma coisa com aquele cara da reportagem. E ele falou: esse aí não incomoda mais. E ela achava que ele tinha um caso com a Cynthia George. Ele era John Zaffino, um meio italiano, forte, bruto, rústico, meio violento. A Cynthia George estava no clube e ele chegou. Então pintou um clima. Ele não era um homem bonito, tinha uma aparência assim rude, um pouco exótica, sabe? Mas ele deu um cartão para ela e disse para ela ligar, avisando se tinha chegado bem em casa. Acabou dando atenção. E a Cynthia George adorava manipular os homens, mostrar o poder sobre ele usando a beleza. Então eles começaram a ter um caso. E a Cynthia controlava o John Zaffino. Ela fez ele sair do trabalho, arrumou um lugar para ele ficar, dava dinheiro para ele e bancava toda a vida dele. Quando a polícia foi perguntar, ele negou o crime, é claro, negou até que tinha caso com a Cynthia. A Cynthia usou toda a beleza e o charme dela para manipular o John. Ela precisava que o Jeff saísse do caminho porque ele era um problema. Ela queria acabar com o caso que tinha com ele, mas ele ficava ameaçando contar tudo para a filha. Investigando, a polícia vê
que o John comprou uma moto Ninja 3 semanas antes da morte do Jeff. E a moto era muito parecida com aquela que a testemunha viu na cena do crime. Quando a polícia vai conversar com o vendedor da loja de motos, o vendedor fala que quem foi comprar a moto era um homem muito alto, bruto, rústico e estava acompanhado de uma loira, a Cynthia, e que eles pediram a moto mais rápida que eles tinham na loja. Em 25 de setembro de 2002, o John foi preso. Então todo o escândalo da vida da Cynthia George foi para a mídia. Todo mundo ficou sabendo do caso dela, que a filha não era do marido. E em fevereiro de 2003 começou o julgamento do John. A Cynthia invocou a quinta emenda para não se autoincriminar. E o marido dela, Ed, também invocou o privilégio conjugal para não depor contra a esposa. O John poderia diminuir a pena dele se ele testemunhasse contra a Cynthia, contando que foi ela que pediu para ele matar o Jeff. Só que ele era completamente controlado e apaixonado por ela e acabou não falando nada contra a Cynthia. E ele acabou sendo condenado à prisão perpétua. Um detalhe é que o advogado do John era caríssimo. E ele tinha uma vida simples, não teria a menor condição de pagar por isso. A Cynthia George e o marido dela, Ed, estavam bancando o advogado do John. No julgamento, a polícia mostrou que tinha comprovantes da compra da moto e de 2 armas. E que a Cynthia estava pagando por isso. Com o mandado de busca da movimentação financeira dos George, eles descobriram que 1 hora antes do John comprar a moto, a Cynthia sacou $5.300, exatamente o valor da moto. E tinha ligações da Cynthia para o John um pouquinho antes do Jeff ser assassinado e logo após. Em 10 de janeiro de 2005, a Cynthia foi presa e 10 meses depois começou o julgamento dela. Ela estava sendo acusada de manipular o John para matar o Jeff. Os filhos da Cynthia choravam, gritavam no tribunal e os advogados dela apelaram. A Cynthia pegou pena perpétua e teria que cumprir mais de 20 anos para tentar a liberdade condicional. Mas ela ficou só 16 meses presa, porque a Corte de Apelação disse que as provas não eram suficientes para comprovar a participação dela no assassinato. E ela não poderia mais ser julgada pelo mesmo crime. Ou seja, as mesmas provas serviram para condenar o John à pena perpétua, mas não serviram para condenar a Cynthia. Então, em 22 de março de 2007, houve a anulação da condenação e a Cynthia, depois de sair da prisão, continuou com o estilo de vida dela, com o marido Ed e os filhos. Hoje ela mora em Medina, em Ohio, nos Estados Unidos, e tem 67 anos. E o saldo da manipulação dessa mulher foi um homem morto e outro preso condenado à prisão perpétua. Conforme a ex-mulher do Jeff Zeck, ele não era nenhum anjo. Mas quem que é nessa vida, né? Por mais que ele tivesse erros, ninguém merece ter uma morte assim. E se realmente ele fez coisas erradas, devia ter o devido processo legal, ser levado às autoridades e julgado por isso. E não morrer com um tiro, executado. Mas na cabeça doentia da Cynthia, aquilo que era um estorvo que estava atrapalhando devia ser eliminado, como se fosse uma coisa. E ela adorava manipular. Usou um homem para destruir o outro, acabou destruindo os dois. Bom, hoje eu fico por aqui. Agradeço vocês que estiveram até agora aqui comigo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Esse vídeo é uma homenagem a Jeff Zeck, a todos os familiares e amigos dele.